Olá, meninas! Bem-vindo ao nosso segundo dia aqui no webinar, se realizando através da mesa posta. Prazer ter você aqui. Nós vamos dar continuidade aí nessa maratona de sucesso que vai ser a sua vida. Depois dessa maratona aqui, desse webinar, sua vida não mais será a mesma. No nosso primeiro vídeo, que foi ontem, lembra? Eu falei um pouco sobre as várias motivações que você teve para estar aqui conosco. Lembra? Pois é. Hoje, nesse segundo dia, eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre a minha história. Como eu cheguei na mesa posta, como eu cheguei até aqui. E eu quero contar um pouco do que aconteceu comigo. Bom, eu trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu sou funcionária pública, eu tenho a minha função, eu trabalho fora, tenho o meu salário. Eu sou dona de casa também, eu cuido da minha própria casa, eu não tenho ajudante. Eu tenho 4 filhas, 2 já casadas e 2 ainda solteiras que são dependentes minha. E eu sozinha cuido da educação das minhas filhas. Eu cuido da minha casa, eu trabalho fora, eu estudo e ainda fiz o curso de mesa posta e comecei a praticar a mesa posta e confeccionar a mesa posta, as roupas de mesa no caso. E como tudo isso aconteceu? Eu vou relatar de uma forma muito breve para que não fique cansativo para você. Eu trabalhava fora e às vezes quando eu estava em casa eu percebia que eu ficava muito ociosa, mesmo tendo muita coisa para fazer em casa. Ou seja, me faltava algo que eu pudesse interagir. E foi quando um dia eu, navegando pela internet, pelo Instagram, assim como você, eu vi algo sobre mesa posta, uma propaganda, alguém falando e me interessei. Logo de imediato eu cliquei. E eu confesso que, no primeiro momento, eu não acreditei que aquilo fosse pra mim. Talvez seja a mesma coisa que você esteja pensando. Era algo muito chique, muito bonito pra mim. Eu achava que eu não iria conseguir, mas achei muito encantador. E eu sempre gostei de artesanato. Lembra que eu disse, às vezes o que te trouxe até aqui foi a paixão que você tem pelo artesanato. E eu sempre gostei. Também sempre gostei de costurar. Sempre fui criativa. E sempre gostei eu mesma de cuidar da minha casa. Então tudo isso, né, foi um atrativo. A carência que eu estava vivendo, um pouco da ociosidade, precisando viver uma novidade. E tudo isso veio sobre mim. Naquele momento que eu vi aquela propaganda. E eu cliquei, assim como você também. E ao clicar, eu me deparei com um curso. E eu pensei, por que não fazer esse curso? Por que não estudar? Eu achei muito bonito. E foi aí que eu comecei a estudar. E fiz o curso. Me arrependi? Não. Foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida. Então, assim que eu fiz o curso, na verdade, a minha intenção não era comercializar. Era fazer para mim mesma. Por quê? Eu também vivia uma outra situação na minha casa que pode ser também a mesma coisa que você vive aí. Aqui em casa, pela correria do dia a dia, eu ser uma dona de casa, cuidar de filhos, trabalhar fora, estudava, a gente tinha muitos desencontros nas refeições. Tanto eu, quanto todo o resto da família. A gente comia meio que separado, meio correndo, sentava no sofá e comia. Era muito, muito raro uma reunião familiar. Eu gostava dessa situação de forma nenhuma, eu me sentia imensamente incomodada. Mas quando eu fiz o curso de mesa posta, eu logo pratiquei. Eu comprei os tecidos e de imediato já confeccionei um kit de mesa completo. Quando eu montei aquele kit e coloquei na mesa, qual foi a minha surpresa? Toda a família foi atraída para a mesa. E pasmem, a partir daquele dia, eu não parei mais de confeccionar as minhas próprias roupas de mesa, como a minha família nunca mais quis sentar na frente da TV ou sozinho para fazer refeição. Nós começamos a ter prazer de sentar juntos à mesa. Não mais comíamos separado. Um começou a esperar pelo outro, porque eu iria fazer uma mesa para nossas refeições.
Podia ser o café da manhã, um almoço, um jantar ou até mesmo o café da tarde. Começou a ser algo esperado e desejado pela família. Isso me trouxe muita satisfação e mudou completamente os hábitos e a rotina da minha casa. O que me deixou ainda muito mais feliz foi ver a minha filha de apenas 5 anos de idade começar também a montar mesa posta para as refeições. Ela também começou a se interessar por isso, ou seja, eu estava criando nela memórias afetivas. Isso para mim foi inovador, isso para mim foi fantástico. Eu me realizei como mulher, eu me realizei como mãe, eu me realizei como profissional, eu me realizei como tudo, como artesã, como costureira, sei lá, o nome que você quiser dar para isso, mas eu me realizei. Foi fantástico, foi simplesmente fantástico. Então, esse é um breve relato da minha história. Tem muitas outras coisas que aconteceu aqui que o tempo é curto para falar. Eu não posso tomar muito o seu tempo, eu quero ser objetiva. Mas quem sabe você tem vivido isso. Ou quem sabe você quer viver isso também. Então, eu te digo que foi bom, foi um divisor de águas na minha vida como mãe, mulher, esposa. Foi fantástico. Eu descobri algo novo, inovador para minha casa. Agora sim, depois de dar esse breve relato para você, que eu espero que seja assim, algo que você realmente esteja precisando para a sua vida, nós vamos agora falar de um outro assunto que eu prometi no primeiro vídeo, lembra? E o que eu prometi, e eu vou cumprir, que é trazer para vocês uma aula muito breve sobre cores na mesa posta. Nós vamos mostrar para vocês aqui uma paleta de cores e eu quero falar para vocês um pouco sobre as cores, a influência das cores. Claro, é um assunto amplo que exige aí talvez não, exige aí um tempo muito grande para falar sobre isso, mas nós vamos dar aqui uma pequena demonstração, uma pequena aula sobre isso, que eu acho que já vai te ajudar e já vai abrir a sua mente aí para começar a trabalhar a mesa posta na sua casa, ok? Então vamos lá, falar um pouco sobre as cores na mesa posta, tem tudo a ver. Vamos lá? Como prometido, nós temos aqui um círculo cromático. O que é o círculo cromático? Para que você comece a entender essa dinâmica de cores que você vai utilizar muito na mesa posta e você vai ver que é muito legal, é uma terapia. Como o nome já diz, é um círculo, tá? Com cores. Ele tem várias cores e ele é composto das cores primárias, secundárias e terciárias, ok? Isso a gente aprendeu lá no prezinho na escola, as cores primárias, amarelo, vermelho, azul, enfim. Aí você pode até me perguntar, por que o círculo tem vários tons da mesma cor? Vamos lá. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa, que nós temos aqui a intensidade de cada cor. Por exemplo, vamos pegar aqui esse tom de vermelho. Observa que ele começa em um bordô bem escuro e ele vem descendo a sua tonalidade, clareando. É como se fosse colocando água nessa cor. E ela fosse ficando cada vez mais clarinha até chegar no tom do branco. Aqui nós temos, por exemplo, esse mostarda, que ele saiu exatamente do tom do amarelo. Mas por que nós temos tantas cores vermelhas, tantas cores amarelas, azuis e verde? É exatamente para que você tenha uma noção da intensidade que pode chegar cada cor. Por exemplo, se você tiver na sua roupa de mesa um tom nesse vermelho, você pode combinar com um tom mais claro. Você vê que ele vai chegando até esse tom meio que nós podemos até chamar de cor da pele, seria isso. Então ele vai clareando. Então são vários tons de vermelho, vários tons de azul, vários tons de lilás,
vários tons de verde, e assim você vai tendo uma noção da transformação que as cores vai tendo, ok? Mas existe também uma outra forma de você variar as cores. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra forma de se fazer combinações dentro do círculo cromático. Por exemplo, vamos falar aqui das cores análogas. O que são as cores análogas? Você percebe que nós temos aqui um tom de verde. Análoga quer dizer exatamente a cor que vem do lado. Pode ser tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tanto faz. É a cor que vem do lado. Você tem, por exemplo, uma toalha de mesa ou você tem um jogo americano nesse tom de verde. Como eu vou saber que cor combinar, que cor colocar? Você vai pegar dentro do círculo cromático a cor que vem logo do lado. Você pode fazer uma combinação, por exemplo, de um guardanapo nesse tom mais clarinho ou nesse tom mais escuro, que seria já um azul. Aqui nós estamos falando das cores análogas. Então, quando você quiser fazer uma combinação análoga, você vai pegar a cor do lado. Você pega, por exemplo, esse laranja aqui, e você vai ter o que do lado? O amarelo, e do outro lado, um rosado, ou um laranja mais escuro. Na verdade, aqui seria um mostarda, né? Então, nós falamos das cores análogas. Vamos falar um pouquinho das cores complementares, que já é esse círculo cromático aqui. Como que você vai trabalhar uma cor complementar? O que é a complementar? Você vai pegar de um extremo a outro dentro do círculo cromático. Aqui nós temos um exemplo muito claro. Um verde, e você vai traçar um risco que vai ligar a cor contrária. Por exemplo, nesse azul aqui, eu vou jogar um traço aqui, que ele vai vir e vai pegar esse laranja. Esse amarelo, se eu for traçá-lo, ele vai vir até esse azul. Então, você vai fazendo um traço, e aí você tem as cores complementares. Fernanda, eu posso usar essa regra da cor complementar para fazer a minha mesa posta? Pode. Você pode, por exemplo, fazer um americano amarelo com um guardanapo nesse tom de azul, ok? E pode brincar com as cores na sua mesa à vontade, usando o círculo cromático. O que mais que eu posso te mostrar aqui? Vamos trabalhar aqui o triângulo, a triangulação. São as combinações tríades, ou seja, ela forma um triângulo. Você vai fazer esse desenho do triângulo e você vai ter uma combinação de 3 cores, por isso chamam de cores tríades. Por exemplo, vamos supor que você, nesse exemplo aqui, você fez um jogo, um americano na sua mesa, nesse tom de verde. Então, você pode usar esse tom de azul para fazer o guardanapo, e você pode fazer um porta-guardanapo nesse laranja. Imagina um porta-guardanapo de flores, de rosa, uma rosa laranja, nesse guardanapo azul. O contraste que vai dar em cima desse americano com tons verde, claro, deixando aqui muito claro. Isso aqui já é uma combinação bem mais ousada. Você vai ter que ser bem ousado. Para que você que gosta de misturar cores e trabalhar cores, uma combinação muito ousada. E nós temos aqui também outros exemplos, né? Tá aqui o meio complementares, o retângulo, o quadrado. Então, você vai aumentando a quantidade de cores na sua mesa. É assim que você utiliza o círculo cromático para montar as suas combinações de cores na mesa posta. Agora, você sabia que existe algo chamado psicologia das cores? Sim, as cores, elas podem afetar diretamente as nossas emoções. Um exemplo, o amarelo, eu vou pegar aqui o outro, esse aqui. O amarelo, por exemplo,
Ele é conhecido como alegria. É uma cor que traz muita animação. É uma cor que representa a riqueza, o ouro. Imagina você, num dia bem nublado, você fazer aquela mesa posta nos tons de amarelo. Quão alegre vai ficar a sua mesa. Aquele dia nublado vai trazer apetite, vai trazer alegria, vai fazer com que as pessoas se sintam aconchegadas àquela mesa. Porque é uma cor bem alegre, bem viva. Exemplo, que todos nós já conhecemos, o verde. O verde ele representa o quê? Esperança, liberdade, vitalidade. Então, cada cor, ela traz uma emoção, uma representação. Na mesa, elas podem ser também uma inibidora de apetites, como também pode ser uma cor que desperte o apetite das pessoas que estão ali. O vermelho, que é a cor considerada a cor do amor para o Dia dos Namorados, para um jantar romântico com o seu parceiro, a sua parceira. O azul, que é uma cor bem alegre, né? Para as crianças, o roxinho, o lilás, que as meninas adoram. E assim você pode ir brincando com as cores. Fernanda, se eu quiser usar nesse círculo cromático a combinação complementar, que seria o quê? Que eu já expliquei. Lembra? Eu tenho esse verde. O que é a complementar? Seria esse daqui do lado e esse amarelo do lado. São as cores complementares desse verde. Suponhamos que eu tenho um jogo americano nesse tom de verde. Eu quero usar uma combinação complementar no tom de amarelo, porém, um amarelo mais intenso, que seria esse amarelo aqui, bem na pontinha. Deixa eu dar um... Seria esse amarelo aqui. Bem da pontinha. Eu posso usar esse tom de amarelo bem mais intenso com esse verde aqui? Posso usar esse amarelo, que seria um complementar desse verde? Pode. Então, você pode abusar desse ciclo cromático. Suponhamos que você tem uma mesa posta, você fez um jogo americano, nesse tom de azul. Observe que é um azul bem escuro. Qual seria a combinação complementar? Seria esse roxo e esse outro azul. Então, você pode ter o seu americano nesse tom e fazer um guardanapo usando essa combinação complementar nesse tomzinho de lilás mais claro. Ou você pode vir aqui nesse tom mais claro, um guardanapo, por exemplo. Você tem o jogo americano nesse tom de azul, seria um azul bem royal, e o guardanapo nessa cor. E você poderia usar talvez um porta-guardanapo, usando aí a combinação complementar nesse azul clarinho aqui. Seria um porta-guardanapo um pouquinho mais escuro, com um guardanapo no tom de lilás bem clarinho e um americano no azul bem royal. Isso trabalhando as combinações complementares. Então, você pode subir essas cores complementares. Então, você pode brincar com as cores, subir o círculo cromático, descer no círculo cromático e ir brincando com as combinações. Essa cor aqui com esse tom aqui do lado, e assim você vai trabalhando as cores, ok? Então, é assim que você trabalha as cores na mesa posta e aposte. É uma brincadeira gostosa, uma verdadeira terapia, você vai se apaixonar por isso. E aí, o que você achou dessa pequena aula, essa pequena introdução sobre cores na mesa posta? Eu espero que você tenha gostado, porque é algo que eu tive que estudar e eu amei e faz parte também da mesa posta. Que tal agora você ver um relato que é um de tantos, né? É que são muitos, não dá para ficar aqui colocando muitos, mas eu vou colocar aqui o relato de uma cliente que adquiriu da Nandecor, que é a minha loja online, um kit de roupa de mesa, e ela começou a praticar na casa dela, e ela deu um depoimento, ela deu um depoimento falando como aconteceu,
na casa dela qual foi a surpresa, né? O que que ela sentiu, o que que causou, o impacto que causou na vida da família dela. É um dos tantos que eu recebo das clientes que compram, que adquirem, e quando elas compram, elas mandam um feedback do que aconteceu na casa delas. Vou mostrar para vocês. Esse é o relato de uma das clientes após adquirir um kit de mesa posta completo e começar a praticar em sua casa. E aí, o que você achou? Emocionante, né? Imagina a minha sensação quando eu recebo esse tipo de depoimento, esse tipo de comentário. Eu fico imensamente feliz de saber que aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço gera prazer em mim e em outras pessoas. É fantástico. E eu quero que você também viva isso na sua vida. Tanto na sua vida pessoal, como você proporcionar isso na vida de outras pessoas. Gostou? Eu também estou amando esse webinar. Então, nesse dia, nesse segundo dia, você ouviu um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu estava quando eu iniciei na mesa posta. Você viu um pouquinho sobre cores na mesa posta e você viu aí um pouquinho também de depoimento da satisfação que a mesa posta traz na mesa das famílias e foi muito legal, não é verdade? Então, eu te espero para o nosso terceiro dia, onde você vai aprender tudo isso que foi ensinado aqui e colocar em prática todo esse conhecimento adquirido. Traduzindo, eu vou te mostrar o caminho das pedras. Você vem comigo no terceiro dia? Então eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, para o nosso terceiro dia de webinar, se realizando através da mesa posta.